Números capítulo 11. E o título dessa palavra, eu sempre entrego o título da palavra aos irmãos que fazem a transmissão do culto, né? E entreguei de propósito um título até um pouco misterioso. O título dessa palavra é: Fuja de Quibrote Atava. Alguém fala: que é isso, pastor? Aí foi o que o irmão falou: que é isso, pastor? É hebraico? Eu falei: não é hebraico não, mas é para que aquela pessoa que lê isso fale assim: o que é isso? E aí ouça a mensagem, ou assista a mensagem lá pela transmissão, e também aqui aos irmãos. O que é Quibrote Atava? Está na Bíblia isso. E os irmãos vão entender através da palavra que vai ser pregada nesta noite, né? Então, Números, capítulo 11, a partir do verso 1 até o verso 9, e depois saltaremos para o verso 31 em diante. Mas Números, capítulo 11, verso 1 diz: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. E era o maná como semente de coentro, e a sua aparência como semelhante a de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia em moinhos, e o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. E o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Verso 31 agora. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e noite, e no outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu, teve 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os dentes, antes que fosse mastigada. E a Bíblia diz: quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou o quê, meus irmãos? Quibrote Atava, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. E de Quibrote Atava partiu o povo até Azerote, e ali ficou. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, a Tua palavra nos serve de alerta, Senhor. De alerta para coisas que aconteceram no passado, de pessoas, de vidas, ó Deus, que menosprezando as coisas que o Senhor os ofereceu, se perderam, Pai. Isso serve de um alerta a nós nos dias de hoje, para que não venhamos a rejeitar, ó Deus, o que o Senhor tem dado a nós. Por isso, desperta a Tua igreja nesta noite. Desperta aqueles que estão ouvindo e vão ouvir essa palavra também, ó Deus, pela gravação, para que sejam vidas que se voltem para Ti
em todo o tempo de suas vidas. Nós te pedimos isso, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, todo ser humano traz dentro de si desejos que esperam um dia poder realizar. Todos nós aqui temos desejos no nosso coração que nós esperamos um dia realizar. Muitos desses desejos são coisas simples e fáceis de se realizar. Por exemplo, comer um pedaço de torta depois do almoço. É algo fácil de se realizar? Sim ou não, meus irmãos? É. Hoje mesmo eu quis comer um pedaço de torta, almocei num determinado lugar, né, e nesse lugar não tinha a torta que eu queria, fui, atravessei a rua, comprei um pedaço de torta. Então, há desejos que temos e são fáceis de se realizar. Comer um pedaço de torta, quem sabe tirar alguns dias para poder viajar, passear, descansar, né? São coisas que bem planejadas podem ser feitas. Há outros desejos que são mais complicados e dependem, vamos assim dizer, de outros fatores para se concretizar. Desejo de iniciar e completar uma graduação ou pós-graduação é um desejo muito bom, mas que sabemos que não é tão fácil de se realizar. Compreende tempo, compreende custo, compreende o esforço. O desejo de conseguir comprar e quitar a casa própria, né? Muitos têm esse desejo. Eu quero ter a minha casa, né? E para isso compram financiada, né? Ficam pagando parcelas, né? Isso gera um peso, vamos assim dizer, mas é um desejo que muitos têm. Quem sabe o desejo de ficar livre de uma doença que traz dores e até impede a pessoa de desfrutar melhor os seus dias. Todos têm esses desejos, seja da casa própria, aumentar o seu nível de conhecimento, ficar livre de doenças. Mas além desses desejos, que se encaixam nas categorias de desejos fáceis ou difíceis, vamos assim dizer, há também desejos que entram em outras categorias. Entram na categoria, por exemplo, de desejos ilícitos, desejos perigosos e até mesmo desejos que podem gerar morte e destruição. Em 2017, a Organização Mundial de Saúde estimou, meus irmãos, que anualmente morrem aproximadamente 500 mil pessoas ao redor do mundo pelo consumo de drogas. 500 mil pessoas, irmãos. Se a gente for considerar algumas cidades brasileiras, é uma cidade inteira sumindo do mapa todo ano por pessoas que consomem drogas. E se associarmos, certamente que este número cresce ainda mais, se relacionarmos, outras mortes que podem ser associadas, que estão envolvidas indiretamente com o consumo de drogas. Todos nós sabemos que a pessoa que consome drogas, muitas vezes para poder alimentar o seu vício, o que essas pessoas fazem? Roubam. E nessa ânsia de roubar, muitas vezes cometem crimes, assassinam outras pessoas. Então esse número de 500 mil pode subir tremendamente quando associados, com essas outras mortes. Então 500 mil pessoas mortas, porque num dia sentiram um desejo de experimentar um cigarro de maconha, de cheirar um pouquinho de pó de cocaína, e daquele dia em diante nunca mais pararam de fazer isso. E nós conhecemos pessoas assim. Quem conhece pessoas que entraram por esse caminho? Todos nós conhecemos, mais perto, mais longe. Outro terrível mal que a humanidade passou a sofrer, meus irmãos,
e que foi gerado, que nós podemos chamar pela revolução tecnológica, essa revolução que permitiu que pessoas possam ter nas palmas de suas mãos um mundo de opções. Hoje nós vivemos um terrível mal, onde pessoas têm nas palmas de suas mãos um mundo inteiro de opções. Através de um celular, uma pessoa pode satisfazer um desejo lícito, é até bom, como é legal você pelo celular pedir uma comida, pedir uma comida, fazer um pedido, buscar uma satisfação lícita. Mas também pelo celular, pessoas estão buscando satisfazer desejos ilícitos, carnais. Hoje, a pornografia pode ser consumida em qualquer canto, por qualquer pessoa. O celular propiciou isso, que esse mal da pornografia possa ser consumido por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Basta para isso ter um celular nas mãos. E hoje, quase todo mundo tem um celular nas mãos. Segundo estatísticas, meus irmãos, ouça isso que o pastor vai falar. 73% dos adolescentes entre 13 e 17 anos já assistiram pornografia online. Calcula-se que nos Estados Unidos existam 40 milhões de consumidores regulares de pornografia. O que significa isso, pastor? 40 milhões de pessoas que consomem pornografia de uma maneira regular, como se consumisse um arroz, um feijão. Isso mostra, meus irmãos, que os desejos mal direcionados podem causar morte e destruições de coisas importantes na vida de uma pessoa. Quantos lares são destruídos porque pessoas se entregam a esses desejos ilícitos, a vícios, a bebidas e coisas semelhantes? O texto que nós lemos nos mostra que em determinado momento, muitos daqueles que saíram lá do Egito, aqueles que foram alcançados por Deus, aqueles que receberam a promessa de uma terra maravilhosa, de entrar numa terra maravilhosa, de entrar numa terra que manava leite e mel, sim, muitos deles morreram, porque desejaram coisas que não cabiam mais desejar e buscar, coisas que deveriam ficar para trás, mas que não ficaram. E a minha pergunta é: quantos ainda hoje estão dentro das igrejas e estão morrendo na fé, porque ainda conservam desejos mundanos e carnais, e até mesmo correm atrás desses desejos em nossos dias? Quantos, irmãos? Quantos estão morrendo ainda? E a minha pergunta bem direta aos irmãos e irmãs desta noite é: há alguma coisa do mundo que ainda desperta desejo e saudades no teu coração? O texto nos mostra que parte daquele povo, Deus tirou o povo do Egito, uma grande multidão, mas parte daquele povo, mesmo não estando mais fisicamente no Egito, ainda conservava desejos e ainda sentia saudade das comidas que um dia comeram naquele lugar. Estavam lá no deserto, estavam lá a quilômetros de distância do Egito, mas o pensamento deles estava onde, meus irmãos? Estava no Egito. Os desejos deles estavam aonde? No Egito. E certamente, meus irmãos, por ser o grande império do mundo antigo, o Egito era provido de todas as coisas boas que o mundo podia gerar. O Egito era como se fosse os Estados Unidos de hoje. Era a capital
do mundo. Era o lugar mais avançado do mundo. Era o lugar onde todas as coisas boas do mundo estavam naquele lugar. E o texto nos fala de algumas dessas coisas que o povo de Israel sentiu saudade. E o que o texto diz, irmãos? Que eles sentiram saudade de quê? Dos peixes, dos pepinos, dos melões, dos alhos, das cebolas. Note que eles não tinham mais os peixes, nem os pepinos, nem os melões do Egito, mas em seus corações havia o desejo por estas coisas. Eles não tinham mais o produto físico, mas no coração deles estava o desejo por estas coisas. Os irmãos estão entendendo o que o pastor está falando? Eles não tinham mais o melão, não tinham mais o pepino, o peixe ali disponível, mas a lembrança deles viajava. Eles iam lá para o Egito ainda querendo estas coisas. E externaram esse desejo, dizendo isso, né? Quem nos dera, olha o que diz aqui, verso 4. E o populacho estava no meio deles, e veio ter grande desejo pelas comidas dos egípcios, pelos que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Quem nos dará as coisas que nós comíamos lá no Egito? Quem nos dará estas coisas? E infelizmente, irmãos, uma parte daqueles que carregam o nome de povo de Deus ainda agem desta maneira. Mesmo estando dentro da igreja, mesmo tendo a promessa que um dia entrarão na terra maravilhosa que nos espera, esta parte ainda deseja e até mesmo consome as comidas do Egito, mesmo estando dentro da igreja. E que comidas são essas, pastor? Que o Egito ainda oferece aos crentes hoje em dia. Que comidas são essas? Muitas delas. A mesa do Egito é muito grande. O sucesso e a fama a qualquer preço. Eu fico às vezes abismado com certas coisas que eu vejo e os irmãos veem também. Hoje em dia eu assisto televisão muito pouco. Só futebol e muito pouco ainda até para futebol, que meu time também não está ajudando muito, né? E noticiário, ou programas de análises políticas, né? São geralmente os 3 tipos de programas que eu vejo. Mas quando a gente vê, por exemplo, num desses reality show, pessoas que pela ganância de ganharem o grande prêmio de R$1 milhão, R$2 milhões, mesmo sendo crentes, estão dispostos a fazerem qualquer coisa. Isso é uma mesa do Egito. E é algo que nos apavora quando a gente ouve pessoas dizendo: mas eu sou crente e estou fazendo isso. Eu digo, não são crentes. Eu digo com todas as letras, não são crentes. Porque o crente não come dessas comidas do Egito. E nós vemos pessoas que querem o sucesso e a fama a qualquer preço. Querem os prazeres carnais, como eu acabei de dizer, tal como a pornografia. Infelizmente, não é um produto consumido por pessoas apenas de fora da igreja. Até mesmo pessoas que estão dentro da igreja estão consumindo e se contaminando os seus olhos, contaminando os seus corações com esta comida que vem do inferno. Podemos falar também dos jogos de azar e das apostas esportivas. Pastor, é pecado crente se envolver com apostas esportivas? É, meu irmão. É, minha irmã.
porque é um jogo de azar. É um jogo de azar. Para alguém ganhar 100, muitos têm que perder 1000. Essa é a regra desses jogos. Não pense que essas empresas estão dando dinheiro. Elas estão tomando dinheiro, viciando pessoas. E não é à toa que as propagandas, muitas vezes feitas por astros do esporte, astros da TV, não é à toa que essas propagandas vêm lá, um produto para ser consumido por pessoas maiores de 18 anos. É exatamente por isso, porque é algo que vicia. É algo que está roubando os corações de pessoas. E a verdade é, meus irmãos, que o banquete do Egito continua sendo um banquete farto e desejável. Era no passado e continua sendo nos dias de hoje. Um banquete farto e desejável. Por quê, pastor? Porque o mundo sempre vai preparar uma mesa farta para levar o homem para longe de Deus. Sempre. O mundo tem essas estratégias. O Egito tem essas estratégias. Uma mesa bem farta, bem bonita, para levar o homem para longe de Deus. Mas nós vemos no texto que Deus ofereceu um alimento para o povo. Havia um alimento que era dado pelo próprio Deus, não é isso? Mas diz aqui o verso 6, que aquele povo disse, verso 5 diz: nós lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. E vem o verso 6, quando aquele povo diz assim: agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa nós vemos, dizendo o que, meus irmãos? Senão este maná. Senão esta comida. E o maná, meus irmãos, era uma comida que o próprio Deus trouxe, era o alimento necessário para que eles pudessem atravessar o deserto. O texto diz que o maná era semelhante à semente de coentro e tinha a aparência do bidélio, era como se fosse uma goma, Os estudiosos, obviamente que fica difícil até os estudiosos identificarem muito bem o que era o maná, mas segundo alguns estudiosos era como se fosse uma goma que ficava por cima do solo, e com aquela goma se moía, se fazia como se fosse um trigo, para se preparar os bolos, e aquilo servia de alimento. Havia um alimento, talvez não fosse tão saboroso como as comidas do Egito, mas o maná traz aqui uma simbologia importante para nós. É mais importante do que era o maná de fato, mais importante é nós entendermos o que ele simbolizava para nós, para o povo e para nós. Traz uma simbologia importante. E que simbologia era essa, pastor? Era a seguinte: o maná era uma comida que vinha de Deus e era o alimento necessário para o povo atravessar o deserto. Podia não ser um alimento saboroso, podia não ser como os peixes do Egito, ou os melões, ou os pepinos, mas era o alimento que vinha de Deus e era o alimento necessário para o povo atravessar o deserto. Da mesma forma, meus irmãos, nós podemos dizer que Deus tem nos dado hoje um alimento necessário para atravessarmos o deserto deste mundo, rumo a Canaã, rumo às mansões celestiais que Deus tem preparado para nós. Deus tem nos dado um alimento. E que alimento é esse, pastor? É a sua palavra. É o alimento necessário. É o alimento que nós temos que nos alimentar dele todos os dias. Talvez ele não seja agradável, e a palavra de Deus não é agradável no primeiro momento, especialmente quando os nossos paladares espirituais ainda estão contaminados pelas coisas do mundo. Quando uma pessoa chega para a igreja e o seu paladar espiritual ainda está contaminado com as coisas do mundo.
A palavra de Deus não é tão agradável nesse primeiro momento. Mas à medida que nos alimentamos dela, e à medida que fazemos da palavra o nosso pão diário, vai se aumentando a fome e o desejo por ela. É ou não é, meus irmãos? Quanto mais você se alimenta da palavra, mais o que você quer? A palavra. Ela é o nosso pão diário. E aqui fica um alerta à igreja, aos irmãos, aos amigos. Ouça isso. Quanto mais da comida de Deus você consumir, menos da comida do Egito você vai querer. Mas o inverso é verdadeiro também. Quanto mais da comida do Egito você consumir, menos da comida de Deus você vai querer. Essa é a grande gangorra. Se você está comendo da comida de Deus, mais desprezo você vai ter pela comida do Egito. Mas se alguém está comendo da comida do Egito, mais desprezo vai ter pela comida de Deus. E era isso que estava acontecendo no texto. Aquele povo estava desprezando o que vinha de Deus, porque a mente e o coração deles estavam aonde, irmãos? Estavam aonde, igreja? Na comida do Egito. Então esse povo lança isso diante do Senhor. E nos versos 31 e 32, né? Então, essa primeira parte é a murmuração do povo. É o povo externando esse desejo pelas coisas do Egito. E no verso 31 e 32 vem a resposta de Deus. Vemos que Deus trouxe o que eles queriam. Eles queriam comida? Deus trouxe comida. Eles queriam carne? Deus trouxe carne. Na verdade, codornizes. Essas aves, né, costumam migrar, segundo estudiosos, elas costumam migrar da região do Sudão para a Europa. Fazem um voo migratório. Os irmãos já viram na televisão bandos de aves fazendo voos migratórios, né? Então, a codornizes é um tipo de ave que faz esse voo migratório entre o Sudão e a Europa. Elas voam impulsionadas pelo vento. Elas vão nas correntes dos ventos. E são em tão grande número, segundo alguns estudiosos, que podem até causar um desastre, né, quando pousam em determinado lugar, pelo tamanho volume que elas, né, se amontoam, né, tão grande esse bando. E o texto diz, aqui no verso 31, que então Deus soprou um vento do Senhor, né, e trouxe codornizes do mar, ou seja, elas estavam provavelmente fazendo essa migração, e Deus fez com que o vento se desviasse, para que elas caíssem aonde, meus irmãos? Para que elas caíssem exatamente onde estava aquele povo murmurento, né? Caíssem ali. E diz o texto, né, que as espalhou pelo arraial, quase que caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Só para que os irmãos tenham uma ideia. Caminho de um dia era a distância. E quase 2 côvados. Cada côvado dá mais ou menos 45 centímetros. Então, a altura de codornizes, que estava a quase caminho de um dia, era de quase 1 metro. Eram muitas codornizes. Eram muitas aves, né? Isso caiu no arraial do povo. E o verso 32 diz que eles levantou-se o povo todo aquele dia, mas não somente o dia, mas fez o que também, irmãos? A noite. E não somente o dia e a noite, mas também fizeram o quê? No dia seguinte. E recolheram, diz o texto, né? Recolheu as codornizes. E o texto diz que o que menos colheu teve 10 hómeres. O que menos colheu teve 10 hómeres. Então o texto diz que Deus soprou um vento, mudou a rota daquele grande bando e fez com que elas chegassem até o meio do povo. E o desejo daquele povo, a ganância daquele povo, por uma comida diferente, por algo diferente, era um desejo tão elevado, meus irmãos,
que fica evidente na ganância com a qual eles recolheram cada um para si. 10 homeres significa, cada homer equivale a mais ou menos um barril de 200 a 400 litros. Então 10 homeres significavam um barril de 2.000 litros, no mínimo. É como você pegar uma caixa d'água de 2.000 litros. Quem tem uma caixa de 2.000 litros em casa aí? Quem tem? Alguém tem? Ou se tem uma de 1.000, é mais comum a de 1.000. É como se fosse 2 caixas de 1.000 litros, cheias, cada uma delas, cheias de codornizes. E a Bíblia diz que o que menos colheu, cada um colheu, o que menos colheu, colheu essa quantidade. 2 caixas d'água, vamos assim dizer, cheias dessas codornizes. Eles estavam tão cegos no seu desejo por carne, por uma comida que não fosse o maná. E esse ato aqui pode ser classificado, irmãos, quando Deus permite isso, esse ato pode ser classificado como um juízo de Deus. Entenda isso, ouça isso que o pastor vai falar, que é muito importante. Que não há juízo pior de Deus ao homem do que permitir que o homem se esbalde nos seus próprios desejos. O pior juízo que Deus pode dar ao homem é dizer: faz o que você quer. Porque os desejos humanos são desejos pecaminosos. E esse juízo fica evidente, isso que o pastor está falando fica evidente lá na carta aos Romanos. Se você puder abrir comigo, abra Romanos capítulo 1, onde nós vemos isso claramente, esse juízo de Deus sendo aplicado à humanidade. Romanos capítulo 1, onde isso fica bem claro. Deixa a sua Bíblia marcada lá em Números, no capítulo 11, e vamos a Romanos capítulo 1. A partir do verso 21, diz assim a palavra: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha o que diz o verso 34. Por isso, ou seja, por desprezarem a Deus, por fazerem imagens para adorar, ao invés de adorarem a Deus, por isso, o que a Bíblia diz, irmãos? Que Deus fez o quê? Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o seu modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, homens, também deixando o seu contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição dos seus erros. Esse é um dos piores juízos que Deus pode dar ao homem ou à humanidade. É deixar que o homem se esbalde nos seus próprios desejos. O que nós vemos no mundo de hoje, irmãos, é um juízo de Deus. É esse juízo que está vigente no mundo de hoje. Eles estão se destruindo na medida que satisfazem os seus próprios desejos e recusam os desejos de Deus expressos na sua santa palavra. O mundo diz: eu não quero a palavra de Deus. O mundo diz: eu não quero saber das coisas de Deus. E Deus entrega o mundo, dizendo: então tá, faça o que vocês querem. E é isso que nós vemos lá fora.
Mas alguém pode dizer: pastor, neste caso então parece que Deus não tem autoridade, pois o mundo parece ir muito bem. A minha pergunta é: será que estão bem mesmo? Será que estão bem mesmo, meus irmãos? Eu digo que não. Pois voltando lá ao texto de Números, vamos lá para Números 11. Voltando ao texto de Números, aquele povo também, por um determinado momento, pensaram que estavam bem. Opa! Temos carne à vontade. Opa! Temos carne para muitos dias. Não vamos precisar mais comer este maná por um bom tempo. Eles estavam felizes. Mas a Bíblia diz, o texto nos mostra, que Deus julgou aqueles homens e lhes deu a devida punição. A ira de Deus se manifestou, diz aqui o verso 33. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada. Olha, as bocas estavam cheias daquela carne, antes que fosse mastigada. Quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e os feriu com praga muito grande. Então a ira de Deus se manifestou. E no contexto desse texto, nós vemos que a ira de Deus havia já se manifestado em outro momento. Quem prestou atenção na leitura inicial, ela se manifestou logo no verso 1, diz aqui, porque o povo já murmurou, né? Queixou-se, verso 1 do capítulo 11. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor, o que diz a Bíblia, meus irmãos? Acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu as extremidades do arraial. Moisés orou, Deus apagou aquele fogo, mas Deus já havia se irado. Nós vemos também que a ira de Deus se manifestou aqui, mas se manifestou depois também, capítulo 12, versos 9 e 10. Capítulo 12, diz que a ira do Senhor, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa, porque eles, Miriam e Arão, se levantaram contra Moisés. Então a ira do Senhor, irmãos, entenda que a ira do Senhor, ela é sempre justa. Deus não se ira como nós nos iramos, de maneira fútil, às vezes de maneira indevida. Não, a ira de Deus é sempre uma ira justa. E assim como ele se manifestou no texto, a Bíblia também nos diz que um dia ele vai se manifestar onde, meus irmãos? No mundo. Então o que está acontecendo com o mundo hoje? O mundo está debaixo de um juízo de Deus. Mas a ira de Deus um dia vai se manifestar no mundo. Voltando ao texto de Romanos, capítulo 1, vamos lá, Romanos 1. Voltando ao texto de Romanos, lá também se fala sobre a ira de Deus. Romanos 1. Diz aqui no verso 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. E uma vez eu ouvi um professor explicando esse verso aqui, detém a verdade. Deter aqui é no sentido de você impedir que a verdade chegue até você. O mundo detém a verdade, o mundo faz barreira para a verdade não chegar aos seus ouvidos, chegar aos seus corações. Embora essa verdade esteja sendo anunciada o tempo todo. Ela está sendo anunciada agora na internet, por essa live. Ela está disponível, vai estar disponível para tantas pessoas que queiram ouvir. Não só eu, pastor Josenildo, tantos outros pastores estão falando a verdade de Deus.
Mas o mundo detém essa verdade, o mundo impede essa verdade, o mundo bloqueia essa verdade. É isso que esse texto está dizendo. Detém essa verdade porque quer continuar vivendo na injustiça. Quer continuar vivendo nos seus desejos. A ira de Deus então se levanta, e lá no verso 32, diz aqui o texto, ora, Romanos 1, 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também fazem o que, meus irmãos? Aprovam os que assim procedem. Então a ira de Deus, ela continua sobre o mundo e sobre aqueles que vivem se esbaldando nos seus pecados. Aqueles que continuam dando vazão aos seus desejos. Por isso, irmãos, que nós fomos tirados, nós que fomos tirados do mundo, nós que temos a promessa de herdarmos a vida eterna em Cristo Jesus, não podemos desejar nos alimentar das coisas deste mundo. Por isso que é inconcebível que um crente queira de volta as coisas do mundo. E a expressão que mais me chamou aqui no texto, vamos voltar lá, Números capítulo 11, a expressão que mais me chamou a atenção aqui nesse texto, foi que aquele lugar, onde aquele grupo de pessoas morreram por desejarem as comidas do Egito, aquele lugar, diz aqui o verso 34, diz, pelo que o nome daquele lugar se chamou de quê, meus irmãos? Chamou de quê, igreja? Quibrote Atava. Por qual razão? Porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Foi isso que me chamou a atenção quando eu li esse texto, algumas semanas atrás. Ali pereceu muitas pessoas, porque elas desejaram, tinham saudade, o coração delas ainda estavam presas às coisas do Egito. A verdade, meus irmãos, é que Quibrote Atavá pode estar presente na vida de muitos ainda hoje. Quibrote Atavá pode ser o sofá onde alguém se senta para consumir programas de televisão que promovam carnalidade. Aquele sofá vai ser um quibrote Atavá na vida dessa pessoa. Quibrote Atavá pode ser a cadeira do computador onde pessoas passam horas e horas consumindo pornografia ou fazendo apostas. Aquela cadeira é um quibrote Atavá. Quibrote Atavá pode ser o relacionamento sexual que alguém tem, não sendo casado, ou com alguém fora do casamento. Isso é um quibrote Atavá. Quibrote Atavá pode ser a vida espiritual morna e superficial, que alguém viva e pensa que com ela está agradando a Deus. Não vou viver a minha vida de qualquer jeito. Importante é eu estar na igreja. Importante é eu estar presente no culto. Mas se essa vida for superficial, meus irmãos, é um quibrote Atavá. Amém, igreja? A ira de Deus se acendeu contra aqueles pecadores. E eles foram sepultados ali. A verdade, irmãos, é que a ira de Deus, tal como um vulcão, ela continua ativa e paira sobre as cabeças de todos aqueles que queiram satisfazer os seus próprios desejos. E o único caminho para o homem se livrar desta ira de Deus seria ele mesmo viver uma vida pura e santa perante Deus pelo seu próprio esforço. Mas o Evangelho nos ensina que isso é impossível. Ninguém consegue viver uma vida pura e santa perante Deus pelo seu próprio esforço. Por isso, que todos os homens que pecaram ou pecam, por conseguinte,
a Bíblia nos ensina que estão debaixo da ira de Deus. Estão na mira da ira de Deus. Mas o próprio Deus, irmãos, Ele providenciou ao homem um caminho para que esse homem se livrasse da ira do próprio Deus. Olha como Deus, como eu preguei de manhã, Deus é bom e misericordioso. O próprio Deus, que tinha todo o direito de se irar e condenar, o próprio Deus providenciou para o homem, através do seu Filho Jesus Cristo, um caminho para que o homem possa se livrar da ira de Deus. Pois a Bíblia nos ensina que o próprio Jesus veio em nosso lugar, e a ira que cabia a cada um de nós, a Bíblia diz que Ele tomou o cálice da ira. Ele bebeu em nosso lugar. Quibrote e Ataavá, irmãos, seria o destino de todos nós. Nós morreríamos em Quibrote e Ataavá. Seríamos sepultados nas sepulturas dos nossos próprios desejos. Mas Deus nos livrou da morte, convertendo os nossos corações e mentes para não mais desejar as coisas do Egito, mas converteu o nosso coração e mente para desejar a sua comida, desejar o seu maná, desejar a sua palavra, para desejar, como diz a palavra, as coisas lá do alto, as coisas que não são aqui da terra. E eu pergunto aos irmãos, você tem consciência disso? Que se não fosse pela graça salvadora de nosso Jesus, todos nós morreríamos em algum quibrote, Ataavá, que esse mundo venha nos oferecer. Então, rejeitar essa oferta de Deus, irmãos, e muitos ainda fazem isso, rejeitar essa oferta de Deus é escolher permanecer debaixo da ira de Deus. Deus oferece o caminho de salvação. Deus anuncia o caminho de salvação. Mas aqueles que querem viver pelos seus próprios desejos, saiba que viver pelos seus próprios desejos é se colocar debaixo da ira de Deus. E infelizmente essa tem sido a escolha de milhares e milhares de pessoas. Elas querem viver segundo os seus próprios desejos, fazendo as suas próprias vontades, a vontade da carne e do pensamento. E é por isso que o apóstolo Paulo classifica essas pessoas que querem viver segundo a sua própria vontade, a vontade da carne e dos pensamentos. Paulo diz em uma das suas cartas que esses são chamados de os filhos da ira de Deus. Todo homem, toda mulher que vive debaixo da sua própria vontade, da vontade da carne e dos pensamentos, são homens que estão debaixo da ira de Deus. Então, seguir os nossos próprios desejos, meus irmãos, iria nos levar para Quibrote Ataavá. Seguir os nossos próprios desejos nos levará de volta à mesa do Egito, à mesa do mundo. Então, que os nossos desejos, que as nossas vontades, nossos pensamentos sejam sempre direcionados por Deus. E como é que nós podemos ter desejos que glorifiquem o nome do Senhor, pastor? Eu volto a falar aquele alerta que eu falei durante a mensagem. Quanto mais da comida de Deus que você consumir, menos da comida do Egito você vai querer. Quanto mais da comida do Egito alguém consumir, menos da comida de Deus vai querer. Essa é a regra. Você quer as coisas de Deus? Se alimente da palavra de Deus. Se alimente das coisas de Deus. E isso vai fazer com que os seus desejos pelas coisas do mundo diminuam. Mas basta dar uma pequena brecha. Basta dar, consumir uma pequena porção das coisas do mundo. E você vai ver o desejo pelas coisas de Deus se esfriar. O desejo pelas coisas de Deus morrer. Lembremos, meus irmãos, que a carne é fraca. Se dermos liberdade para a carne, ela já tem um lugar certo para voltar. É ou não é, meus irmãos? É ou não é, igreja? Ela tem um lugar certo para voltar. E o apóstolo Pedro sabia disso. Por isso que ele escreveu numa das suas cartas a seguinte exortação:
na primeira carta, no capítulo 2, verso 1 e 2, para quem quiser anotar. Pedro escreveu dizendo: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, de inveja e de toda sorte de maledicências, o apóstolo Pedro diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Pedro está dizendo que quanto mais nos despojarmos destas coisas, maldade, dolo, hipocrisia, inveja, carnalidade, e desejar ardentemente o que Deus nos oferece, é isso que vai nos fazer crescer para a nossa salvação. E esse, meus irmãos, é um trabalho constante, que nunca vai parar. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós precisamos fazer esse trabalho constante. Nos despojar das coisas do mundo, rejeitar a mesa do Egito e nos voltar para as coisas de Deus e para a mesa de Deus. E o que é a mesa de Deus, pastor? A mesa de Deus pode ser resumida em estar na casa de Deus, meditar na sua palavra, viver na comunhão dos santos, porque essas são ações que vão fortalecer a nossa vida, para que a gente não deseje nunca mais a mesa do Egito e nem as comidas do Egito. E eu volto a perguntar à igreja nesta noite: qual tem sido a mesa que você tem alimentado a sua alma? A mesa de Deus? Com o alimento de Deus? Ou, de vez em quando, tem ido lá no Egito? Que Deus nos livre, meus irmãos, das mesas do Egito. Que Deus nos livre de sermos como este povo que morreu em Quibrote Ataavá. Deus não nos chamou para morrer com as coisas do Egito. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus. Nós vamos orar e eu pedi à equipe de louvor, será que vão conseguir tocar, cantar? Vão conseguir tocar? Enquanto eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei de um louvor que cantei em 1900 e vovó garoto. Mas um louvor que todo mundo, ou boa parte daqui da igreja vai se lembrar. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Quem conhece esse louvor? Só meia dúzia conhece esse louvor, mas tem mais gente que conhece, né? Mas é exatamente isso, irmãos. Deus nos chamou para olharmos para os céus. Deus nos chamou para olharmos para a sua mesa, comermos da sua palavra e não termos mais desejo pelas comidas do Egito. Posso ouvir um amém? Que você não coma mais das comidas do Egito, mas que se alimente da comida que Deus nos dá. Feche os teus olhos. Comece a agradecer a Deus, comece a dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor me tirou do Egito, o Senhor me tirou do mundo, assim como o Senhor tirou o povo de Israel e levava ele para a terra prometida, mas aquele povo, Senhor, no meio do caminho, murmurou, no meio do caminho, quis voltar ao Egito. Ó Deus, como diz a Tua palavra, o Senhor os tirou do Egito num dia, mas demorou quase 40 anos para tirar o Egito de dentro deles. Senhor, que isso não seja a realidade de ninguém aqui na Tua igreja. Senhor, que o mundo já não desperte mais prazer em nós. Que o mundo já não desperte, Senhor, desejos no nosso coração. Que os nossos desejos sejam pelas coisas do Senhor, pela Tua palavra, pela comunhão dos santos, pela presença, pela obra do Espírito Santo em nós. Oh Deus, pela ação do Teu Espírito. Por isso, Senhor, a todos que estão aqui na Tua casa,
Que o Senhor, Deus, venha despertar nesta noite, despertar a tua igreja, ó Deus, para que não mais nos voltemos para as coisas deste mundo. Senhor, especialmente quando estivermos na nossa casa, especialmente, Senhor, ó Deus, quando o mundo nos oferecer coisas que até aparentemente são boas, como diz a tua palavra, os prazeres transitórios do mundo. Há prazer no mundo, mas esse prazer é transitório, esse prazer passa, esse prazer traz, muitas vezes depois, destruição e morte, Senhor. Como, ó Deus, aconteceu no texto bíblico, aquele povo morreu, pereceu, porque desejou as coisas do Egito. Livra a tua igreja, Senhor, desses sentimentos. Ó Deus, que o nosso coração esteja firme, fixo, ó Deus, voltado sempre para as coisas lá do alto. Senhor, que esse desejo aumente no coração dos teus filhos e filhas, no nome santo do Senhor. Amém.